Leamos Hebreus capítulo 5, do verso 11 ao 14, que diz assim na minha versão: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O bebê, o amadurecido e a múmia espiritual. O bebê, o amadurecido e a múmia espiritual. Queridos, leite materno sempre fez crianças fortes, mas enquanto só se alimentarem com o leite, continuarão apenas a ser crianças fortes. Outros dois autores tratam a respeito do mesmo tema, além do texto lido aqui nesta noite. Paulo, em 1 Coríntios 3, versos de 1 a 9, fala sobre o mesmo assunto. Ele enfatiza o termo, alegando que os carnais ainda ficam no leite e não suportam alimento sólido. Ele desejava falar como a que pessoas espirituais, entretanto, na igreja haviam coisinhas que ainda os atrapalhavam a crescer. Paulo então mostra o motivo de os serem ainda crianças. Ele cita muitas discussões, invejas, e ao invés de se concentrarem naquilo que era o tema central, Cristo Jesus ensinando o amor ao próximo. Se formos continuar assim com malícia, com enganos, com fingimentos, com invejas, com murmurações, aí é melhor nós ouvirmos o autor, segundo escreveu Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, verso 2, e novamente desejar ardentemente, como se tivesse nascido agora, tomar o leitinho racional, não falsificado, para que ele agora possa então crescer. O texto em apreço, o escritor aos Hebreus, o texto lido, está preocupadíssimo com o futuro da igreja e assim, se ela continuar nesse leitinho, ele vem agora nos revelar os resultados de uma dieta muito pobre que seja feita somente com leite. A primeira coisa que eu vejo escrita nesse texto sagrado é a respeito da indisposição espiritual. O verso de número 11, aonde nós acabamos de ler no capítulo 5, diz assim: vós tem tornado tardios em ouvir. Significa enfraquecimento da capacidade espiritual, falta de energia, indisposição de espírito para receber, compreender e aplicar os ensinos. A segunda coisa que eu vejo, a qual o escritor aos Hebreus nos deixa bem claro, é a respeito da insuficiência de crescimento, aonde está escrito no verso de número 12, pois com efeito, quando devíeis ser mestres. A carta foi escrita para pessoas que haviam sido salvos há algum tempo atrás,
o suficiente para terem já crescido. O tempo deveria ter sido aproveitado para crescimento e progresso dos irmãos. Eles poderiam ser até professores da Bíblia, mas ainda, segundo ao escritor, eles eram crianças no conhecimento, alunos primários e reprovados na percepção das coisas de Deus e nas práticas dessas verdades. A terceira coisa que eu ainda vejo está escrita no verso de número 13, que fala a respeito da inexperiência da palavra, quando diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Os hebreus eram bebês espirituais, cujo desenvolvimento não ocorreu porque recusaram a instrução mais aprofundada da palavra. O leite era para crianças, mas aqueles já com tempo de crescidos eram incapazes de receber alimento mais sólido, se tornando sem habilidades nas escrituras. A quarta coisa que eu consigo ver, ainda em Hebreus capítulo 5, se encontra também no verso de número 13, que fala a respeito da infantilidade espiritual, onde diz exatamente assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Crente, criança, é crente imaturo. Possui temperamento egoísta, sensível demais, ofende-se com facilidade, quer tudo ao seu modo, não dá frutos, tem desinteresse pelas coisas espirituais, instabilidade na fé, é levado por qualquer vento de doutrina, tem a incapacidade de se aprofundar na oração, no jejum, na palavra, entende apenas verdades muito simples. Precisamos saber que a maturidade cristã não é sinônimo de ser crente há muito tempo na igreja. Não é sinônimo de ser crente velho, senão amadurecer através da comida sólida. Você será no máximo uma múmia santa e uma múmia chata, cheia de si, ordinária, que só aceita as coisas se forem feitas do jeito que você quer. Nem para morrer presta, fica empatando a vida de outros ainda novos na fé, mas que já começam a comer comida sólida e começam a já desbancar dentro da igreja sendo usado pelo Senhor Deus. Eu quero repreender você, múmia santa. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a sua vida, a partir de hoje, ouvindo essa palavra, vai ter que mudar. O sinal é porque ainda não apareceu até você alguém que te ensine a caminhar do jeito que tem que caminhar. É porque não apareceu alguém ainda que ensine você a melhorar o seu alimento. Por isso eu digo assim para você, se você está se sentindo meio assim, mude a sua dieta imediatamente. Está na hora de comer alimentos sólidos, ricos em vitaminas. Hebreus 5, no verso 14, vai nos ensinar que precisamos aprender pela prática a ter inteligência exercitada, a discernir tanto o bem como o mal. Por isso, em nome de Jesus, baseando em fatos reais, a gente se alimenta, treina e se satisfaz. Você já atendeu a um irmão na sua caminhada de fé? Alguém já lhe procurou para pedir ajuda? Você ajudou a resolver algum caso utilizando-se da Sagrada Escritura? Por isso observe se você amadureceu ou se mumificou na fé. Para esta análise, eu conclamo a você que você precisa identificar que tipo de crente te ajudou primeiro em sua alimentação espiritual no início da sua caminhada. Foi um crente parteiro
Foi um crente babá ou foi um crente fazedor de mingau? Eu já explico. O crente parteiro é aquele que sabe que o filho não é seu, mas esse está junto na hora do parto. Na hora da conversão ele estava lá, ele buscou, ele foi evangelizar. E quando ele percebe o nascimento, é uma questão de tempo para ele mesmo ir cortar o cordão umbilical e logo dar um tapinha do bumbum do recém-nascido, do crente novo, colocando nele a consciência de que as coisas não são assim tão fáceis. Ele logo diz assim: chora, neném. Se quiser leite, é assim. Tem que se esforçar. Respira. Encosta ele logo no seio da mamãe dele e fala para ele assim: mama, suga o leite, puxa, amassa, faz alguma coisa para esse leite, porque assim, de qualquer jeito, o leite não vai sair. Tem que sugar, tem que fazer força, tem que se aprofundar na palavra, tem que orar, tem que buscar, tem que estudar, porque senão vai ficar sempre assim. Esse é o crente parteiro. O filho não é dele, mas ele logo dá um jeito para ele crescer. O crente babá, o filho também não é dele, mas ele não participa do nascimento, não participa da conversão. Ele não sabe o quanto que foi penoso o parto, quanto tempo durou. Mas ele também não quer ver o neném ficar chorando. Quando o neném chora, ele logo está sempre pronto para fazer as vontades dele. Ele vai logo para o fogão e corre e prepara logo um mingauzinho quentinho. Um mingauzinho para ficar ali fácil de mamar, coloca na mamadeira, coloca na boquinha dele, segura ainda a mamadeira e vai falando: mama, neném, porque você não pode ficar chorando. Nem para ensinar a sugar o peito o crente babá presta. É qualquer choramingo, ele logo aparece e vai tratando esse nenenzinho recém-nascido, que daqui a pouco não vai prestar para nada, que se não trocar o leite, vai virar uma múmia velha e chata dentro da igreja. Tudo chora, nada presta, tudo tá ruim, tudo que manda fazer não é ele. A terceira coisa que pode aparecer é se você for o crente recém-nascido, um crente mingau. O crente mingau é o filho nascido. Ele foi amamãezado. Que se não for ensinado, será sempre uma criancinha chorona. Ele aprendeu que se não chorar, não vai mamar. Ele não quer se esforçar, ele não foi treinado para isso. Ele, inclusive, logo vai ser colocado para treinar outros bebês na fé. Porque se não colocar ele para treinar outros, para ele não ter destaque, ele vai ficar chorando e vai até, inclusive, abandonar a fé. O crente mingau. Para ele não chorar se o pastor for o pastor babá. Vai dar logo para ele um cargo. E ele vai fazer outros serem igualzinhos a ele. Por isso você tem que saber se você é ou foi treinado por esse tipo de crente. Foi treinado pelo crente parteiro, amém. Foi treinado pelo crente babá, amém também. Mas se você é crente mingau, meu querido, em nome de Jesus, para de gracinha e vai aprender a fazer a sua comida. Porque se quem te ensinou errado, você não vai poder ensinar a ninguém. Você não vai prestar para nada. Por isso, baseando em fatos reais, a gente se alimenta, treina e se satisfaz. Veja como você atenderia um irmão ou uma irmã que viesse procurar você para pedir ajuda. Observe comigo alguns casos e perceba a diferença no seu trato. Primeiro caso que eu cito para você. Um irmão tem que fazer uma viagem de 3 meses a trabalho. Muito tempo longe da esposa, ele está carente. Sem ninguém ver, ele se enrola lá, ele vai e trai a esposa. Que inclusive todo mundo da igreja sabe que essa esposa dele é outra irmã, é uma megera. Que inclusive despreza o irmão na cama. Mas agora esse irmão viajou e você foi procurado por ele.
E ele chorando fala: meu querido, eu traí ela, mas todo mundo sabe que ela não é mulher para mim. Eu não sei o que eu faço. E agora, meu irmão, o que eu vou fazer com isso? E agora você tem que aconselhar ele. Se você for um crente parteiro, você já vai logo dar um tapa na venta dele. E já vai dizer para ele que ele errou, que ele pecou, que ele adulterou. Que não importa a posição da mulher dele. Ele tem que ser crente em qualquer lugar que ele for. Mas se você for um crente babá, você vai dizer para ele que as coisas são assim mesmo. Que está na hora dele seguir a vida dele. Já que a esposa dele não está nem aí para ele. Que a vida é assim, que Deus colocou isso no caminho dele. Você não vai querer ver ele chorando, não é crente babá. Você vai ensinar coisas para ele que é coisa do diabo, não é crente babá. É assim que as coisas vão sendo. Agora, se você é um crente mingau, você ainda não cresceu, você vai passar a mão na cabecinha dele e vai ficar falando com ele que as coisas são assim mesmo. Deixa isso para lá. Vamos chorar aqui. Vamos falar com Deus só e pedir perdão e deixa isso quieto. Se de vez em quando você sentir fome, que vai sentir, você vai lá um pouquinho lá e encontra com ela de novo, mas está tudo certo, é só ninguém saber. Esse é o crente mingau. Olha as coisas, as diferenças que tem entre o crente parteiro, entre o crente babá e o crente mingau. Eu vou passar outro caso para você. Uma pessoa se converteu recentemente a Cristo, mas te conta que todos os dias na empresa ele consegue tirar uma certa quantia do caixa. Ele trabalha lá já tem muito tempo, o patrão é ruim de jogo, não paga hora extra. E que segundo os cálculos desse irmão no mês, ele consegue tirar uma quantia grande. Ele consegue tirar 10 mil reais da empresa, mas o patrão dele é ruim. O patrão ainda rouba impostos. O patrão dele é crente da igreja, não dá dízimo. E desde que abriu empresa, essa lenga-lenga toda, pagamento atrasa, mas o patrão é rico. E esse irmão se converteu agora e vem contar para você, crente babá. Ele vem para contar para você, crente parteiro. Ele vem para contar para você, crente mingau. E agora, o que você fala? Vai raciocinando aí, vai pensando quem que você é. Eu vou contar mais um caso para você. O irmão foi num motel e viu o carro do pastor lá. Ele tenta ligar para a pastora para avisar que o pastor está no motel. Mas a pastora não atende o telefone. No dia do culto ele vai e percebe que a pastora está triste. E agora? O que fazer? O crente parteiro já sabe. O crente babá também. E o crente mingau também. O que vai fazer? O que vai responder? O que vai fazer agora lá? Vai chegar na pastora, vai falar com ela? Não vai nem lembrar que ele mesmo estava no motel, não é verdade? Esses são os tipos de crentes que tem dentro da igreja. Vou te contar um outro caso. Alguém te questiona, falando a respeito de drogas, da maconha. Que a maconha é natureza. É da natureza de Deus, é uma planta, foi criada por Deus. E ainda inclusive usa texto para falar com você. Para falar que Deus fez todas as plantas e disse que era bom. E mandou o homem usufruir de tudo que era da natureza. E agora, crente? O que você vai fazer, crente? Você já amadureceu, crente? Você já cresceu? Ou você ainda é um bebê na fé? Hein, crente? O que você vai fazer, crente? O que você vai dizer? Quais são as suas palavras? Quem treinou você? Foi o crente babá? Foi o crente parteiro? Foi o crente mingau? Eu vou contar mais um caso para você. O João é casado com a Maria e tem 2 filhos. Mas ao mesmo tempo, ele é amante da Joana e também da Libertina. Com cada uma delas ele tem uma filha. Totalizando 4 filhos, 2 no seu casamento dentro de casa. Um com a amante Joana e a outra com a Libertina. Mas ele vai e aceita Jesus na tua igreja, crente. E ele olha em você bem vestido de terno, de gravata. Uma irmã com um vestido bem desses de festa. Aparentando ser crente maduro. Vai chorando para você arrependido. Dizendo que quer aceitar Jesus, mas agora está falando assim. O que eu vou fazer da minha vida, meu irmão, minha irmã? E agora, crente, que conselho você vai dar a ele? Eu profetizo sobre a sua vida, crente,
que tudo que atrapalha você de ser um crente amadurecido, que vai cair por terra agora. O alimento do Senhor Deus vai chegar até você e vai fazer você se tornar um crente cheio do Espírito Santo, um crente que vai fazer a diferença, um crente parteiro. É o que eu anuncio para você nesta noite. Você tem que ser aquele que vai ensinar o novo crente a buscar no Senhor Deus, a buscar na palavra do Senhor Deus, todo tipo de coisas discernentes à vida dele e à vida dos outros que ele vai ajudar. Um dia Jesus de Nazaré pousou aqui nessa terra, ele encarnou assim como nós em uma roupa carnal e disse que o pai dele necessitava de pessoas para amar o próximo, que crentes maduros para fazerem a obra dele ser continuada. E ele dizia assim, quando alguém tentava matar uma mulher que era adúltera, que ninguém poderia atirar a pedra se tivesse algum pecado. Ele chegava e abraçava ela e dizia: o meu pai me enviou e eu agora te perdoo. Vai em paz e não peques mais. Não peques mais. Não pode passar a mão na cabeça. Não pode também matar ele. Você tem que ser um crente parteiro. Tem que falar assim: sai do leitinho. Não basta apenas ficar lendo a palavra como se fosse historinhas para ficar lendo e contando depois, achando que é conto da carochinha. As palavras do Senhor Deus são vivas e eficazes. Elas são mais cortantes que uma espada de 2 gumes. Eu me lembro do Senhor Jesus, o próprio Deus, vindo até essa terra e olhando um homem que agora estava longe de sua família por sofrer de um mal de lepra, e agora aonde todos deixavam ele de lado, ele agora vem e recebe um toque especial do Senhor Jesus, e nesse toque ele é curado, se é restabelecido o ambiente familiar, e agora o Senhor Jesus ainda fala para ele: vai, procura o sacerdote, paga o que tem que pagar para a lei e restabeleça a sua vida. Oh meu Deus, eu vejo crentes que são crentes babás se tornando crentes parteiros nessa noite. Eu vejo crentes mingau passando a comer comida sólida, entendendo que a palavra do Senhor, meu Deus, é para ser colocada na prática, é para ser colocada na vida, é para ser amadurecida de maneira que vai fazer as coisas resolver. Eu quero contar para você nessa noite um caso verídico. Um pastor chega até a igreja quando se aproxima o carnaval. E ele anuncia o dia do retiro espiritual. Ele diz os dias todos dele, a programação, o preço, as regras que devem ser seguidas. Que vai ter que orar, que vai ter que jejuar, que vai ter que estudar a palavra, que lá não pode namorar, que não pode sair do local, e etc, e etc. E logo vai aparecer o crente mingau chorando. Eu não tenho expediente assim não. Eu não consigo jejuar. Eu não consigo orar. Eu não consigo ficar sem a minha mãe. Chora até que não tem dinheiro, mas na verdade tem sim. Pode não ter para as coisas da igreja, mas para ir para a praia tem, para comprar tênis de marca tem, para ir no cinema tem, para tomar açaí tem, para comer pizza tem, para ir comprar cerveja tem, para ir comprar droga tem, isso tem, para fazer as coisas que não é de Deus ele tem. Mas o Senhor, meu Deus, hoje está falando que vai fazer uma obra na sua vida, crente mingau. Para de chorar, mas como chorar é o costume dele. Ele abre a boca na intenção de que alguém vá e resolva o caso dele. Eu vejo agora o crente parteiro se aproximando. Ele escuta o choro da pessoa, mas vai até ela e diz assim: eu vou te ajudar, mas pega aqui esse dinheiro, ó. Vai lá no mercado, compra lá o trigo. Compra lá também doce de leite.
E eu vou aqui já preparando um tacho com óleo para botar para ferver, para fritar os canudinhos que nós vamos fazer para vender. E quando a gente vender, primeiro você vai pagar esse dinheiro que eu estou te emprestando. E depois você vai pagar o retiro espiritual. Tá entendendo, crente mingau? Você tem que crescer, meu filho. Você tem que amadurecer. Você tem que entender que Deus não dá moleza para o homem, não. Ele fala assim que no mundo vai ter aflições, mas tem de bom ânimo que ele também já venceu o mundo e você vai vencer também. Mas tem que ter trabalho. Senão ele não amadurece. Ele vai ficar amamãezado. Toda vez que ele precisar, ele vai saber que vai vir em você e vai querer dinheiro e você vai ter para dar. Mas olha agora. Ele está saindo de lá e não gostou de ouvir isso. Ele não gosta, porque vai dar trabalho. Aí ele olha para outra pessoa que está lá na porta da igreja e vê, esse tem cara de crente babá. Vou chorar de novo. Aí o crente babá escuta o choro e já vai chorando também pro lado dele. O que foi, meu querido? Não chora não, senão eu também vou chorar. Eu vou te ajudar, não chora não. Me dá um abraço aqui, coitadinho. Eu lamento tanto. Eu já entendi. Você está sem dinheiro para ir no retiro, não é? Aí ele diz assim, eu vou pagar para você, viu? Fica tranquilo. Eu não aguento ver ninguém chorar. Não aguenta ver ninguém chorar, não é? Mas também não aguenta ver ninguém crescer. Que nem ele cresceu, ele não se olha no espelho, ele não vê que ele é um pobre, miserável e coitado. Vai continuar reproduzindo os frutos que não vão vingar, que não vai dar em nada, que só vai fazer cada vez gente mais ter doença. Por isso, eu estou dizendo para você, baseado em casos reais, a gente se alimenta, a gente treina e a gente se satisfaz, porque aí você vai entender como que pode ser aplicado a palavra do Senhor Deus na vida das pessoas. Tem crente de muitos anos que não cresceu porque foi criado por um crente babá. Mas tem alguns novinhos ainda, que estão ainda novinhos, que já estão se tornando parteiros muito solicitados. Em todas as reuniões, em cultos, em congressos, orações, jejuns, a gente sempre esbarra com um crente mingau, todo dia, toda hora. Mas a gente